Seja bem-vindo ao canal Artigo em Foco. Aqui nós resumimos artigos científicos de uma forma dinâmica. O título do resumo de hoje é Preferências e Politização do Judiciário no Brasil Contemporâneo. Uma análise de casos de combate à corrupção. Esse artigo foi escrito por Fabiano e Arnaldo Júnior. O link para o artigo na íntegra estará no primeiro comentário. Neste artigo, abordaremos como as ações dos juízes impactam as operações de combate à corrupção política no Brasil. Os autores examinam a crescente politização do judiciário e como isso pode influenciar a atuação dos magistrados. Eles questionam se os juízes, mesmo buscando agir racionalmente, podem se deixar levar pela politização em vez de seguir puramente a justiça, gerando uma situação de desafio entre o aspecto jurídico e o político. Corrupção política é definida como o uso indevido de políticas públicas em benefício pessoal. As operações de combate à corrupção envolvem diversos órgãos estatais e visam identificar, punir e corrigir esquemas corruptos. O estudo explora como o reconhecimento e a popularidade obtidos nessas ações podem afetar o comportamento dos juízes. A hipótese levantada é que os magistrados podem ser influenciados pela exposição midiática e pelo desejo de contribuir para a luta contra a corrupção, levando a um comportamento mais politizado. O texto também aborda o conceito de politização no judiciário, quando os juízes agem de forma mais politizada, possivelmente influenciados por questões partidárias. Isso pode levar a uma instabilidade na aplicação das leis. O artigo apresenta diferentes orientações que os juízes podem seguir e enfatiza a influência do contexto político em suas decisões, além de explorar a reeleição e a progressão na carreira judicial. A análise do comportamento dos juízes incorpora elementos como prestígio, autoridade, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ascensão a tribunais superiores e carga de trabalho. O artigo introduz o conceito de ativismo judicial, quando juízes interpretam as leis com base em suas convicções pessoais. Isso ocorre como resposta à inação do Estado em atender às demandas da sociedade. A fama também desempenha um papel importante, influenciando tanto o trabalho no tribunal quanto as ações fora dele. A exposição midiática e a reputação afetam oportunidades como dar palestras, influenciar a opinião pública e até ser eleito para outros cargos. O estudo busca responder duas hipóteses: que o ativismo judicial aumenta a fama dos juízes envolvidos e que juízes em casos de ativismo têm pensamento mais inovador. Vamos aos casos de corrupção no Brasil contemporâneo. Caso 1, Sérgio Moro e Lava Jato. A Operação Lava Jato, que teve início em 2014, tinha como foco central a investigação de casos de lavagem de dinheiro. O juiz responsável, Sérgio Moro, ficou reconhecido por sua condução da operação. A atenção do público foi particularmente voltada para esse esforço durante o período de análise, abrangendo de março de 2014 a outubro de 2018. Destacando-se um momento notável em março de 2016, houve um aumento significativo de interesse, coincidindo com a controversa decisão de Moro de revelar uma conexão entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. O gráfico apresenta a trajetória temporal do interesse, tanto em relação ao magistrado quanto à operação, enquanto a tabela oferece um panorama das menções feitas pela mídia. Nas páginas de pesquisa que abordavam a operação, o juiz Sérgio Moro foi mencionado em 25% delas, sendo que em apenas 17% delas, o seu nome não estava diretamente associado à operação. Uma análise estatística revelou uma constatação interessante. Para cada busca relacionada à operação, praticamente o mesmo número de buscas pelo juiz era realizado. Esse padrão não surpreende, considerando a ampla exposição de Moro e o considerável interesse público na operação. Adicionalmente, ao examinarmos o perfil do juiz, traços inovadores em sua abordagem se tornam evidentes. A análise também apontou que a popularidade de Moro cresceu conforme ele liderava a operação e exibia um perfil inovador, desafiando convenções e abordando as tarefas de maneira única. Sua atuação teve um impacto marcante, influenciando tanto a opinião pública quanto as instituições judiciárias envolvidas no caso. Caso 2. Fausto de Sanctis e Satyagraha. A Operação Satyagraha foi uma investigação conduzida pela Polícia Federal com o objetivo de esclarecer um suposto esquema de desvio de recursos públicos, alegadamente dirigido por duas organizações. Essas entidades enfrentavam acusações de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. A ação policial ganhou destaque na mídia devido à detenção de figuras notáveis, incluindo Daniel Dantas, Celso Pitta e Naji Narras, em julho de 2008. A análise abrange o período de junho de 2008, quando a operação começou a ser divulgada, até junho de 2011, quando foi anulada pelo STJ devido a irregularidades
irregularidades. Enquanto o gráfico ilustra a evolução do interesse ao longo do tempo, tanto em relação ao magistrado quanto à operação, a tabela detalha as referências feitas pela imprensa. Recomendo uma pausa para um exame minucioso dos pormenores. Os dados indicam que, para cada busca relacionada à operação, houve aproximadamente 0,21 buscas relacionadas ao magistrado. Em relação ao comportamento do magistrado em questão, observam-se características que podem ser associadas tanto ao espectro adaptador quanto ao inovador. Caso 3. Fausto de Sanctis e Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia foi realizada em março de 2009, centrando-se na investigação de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A investigação apontava para um grupo empresarial no setor da construção que alegadamente estava envolvido em subornos a autoridades para obter vantagens em processos de licitação, frequentemente disfarçadas como doações políticas irregulares. A operação teve início a partir de uma denúncia anônima, que levou a interceptações telefônicas e desencadeou denúncias. Contudo, a Operação Castelo de Areia foi posteriormente anulada, tanto pelo STJ quanto pelo STF, alegando que uma denúncia anônima não deveria ser o único critério para autorizar a quebra de sigilo telefônico. O gráfico mostra a trajetória do interesse ao longo do tempo, tanto em relação ao magistrado quanto à operação, enquanto a tabela indica menções da mídia. Os dados revelam que o magistrado em questão teve uma exposição limitada na mídia em relação a essa operação. O interesse público na operação não foi acompanhado por um interesse equivalente no magistrado, possivelmente devido a uma postura mais cautelosa adotada por ele após uma operação anterior controversa, a Satyagraha. Essa mudança pode indicar uma transição do perfil adaptador-inovador para uma abordagem mais adaptadora, caracterizada por prudência, conformidade e uma reação mais obediente às críticas. Isso levanta a questão da estabilidade desses perfis. E quais fatores podem levar um juiz a mudar de um perfil adaptador para um inovador, ou vice-versa? Além disso, sugere-se investigar como o aprendizado organizacional pode influenciar mudanças comportamentais em contextos judiciais. Caso 4. Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e o esquema do Mensalão. O escândalo do Mensalão teve início em uma denúncia de corrupção nos Correios, supostamente liderada por Roberto Jefferson. A acusação indicava que o Partido dos Trabalhadores estava realizando pagamentos mensais a parlamentares em troca de apoio ao governo, dando origem ao caso conhecido como Mensalão. Embora tenha explodido em 2005, o processo judicial teve início em 2006, com a aceitação da denúncia pelo STF em 2007. Os ministros encarregados do julgamento, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, enfrentaram frequentes divergências ao longo do processo. A intensa cobertura midiática sobre o julgamento influenciou a percepção do público em relação ao tribunal. As audiências do julgamento transcorreram entre 2012 e 2014. O gráfico relacionado a esse caso ilustra a evolução do interesse ao longo do tempo em relação aos ministros relator e revisor, bem como a operação. A análise ressalta que a mídia conferiu maior destaque ao relator Joaquim Barbosa em comparação ao revisor Ricardo Lewandowski. No entanto, as buscas na internet revelaram um interesse significativamente superior pelo relator. Isso possivelmente se deve ao fato de que Joaquim Barbosa adotou uma postura mais alinhada à denúncia, enquanto Ricardo Lewandowski optou por uma abordagem precisa e minuciosa. Os dois ministros se confrontaram em várias questões, como a divisão do processo e a ordem dos itens da denúncia. Esses desentendimentos refletiram os diferentes perfis cognitivos deles. Joaquim Barbosa demonstrou uma tendência mais inovadora, questionando premissas e desafiando regras, ao passo que Ricardo Lewandowski adotou uma abordagem adaptadora, preocupando-se com precisão e conformidade. Caso 5. Lava Jato e Marcelo Bretas. O juiz Marcelo Bretas se uniu à Operação Lava Jato quando casos relacionados à eletronuclear foram transferidos para o Rio de Janeiro, saindo da competência do juiz Sérgio Moro por decisão do ministro Teori Zavascki. No entanto, o ponto mais importante de sua trajetória ocorreu com a prisão de Temer em março de 2019. Portanto, nossa análise se concentra no período entre 2019 e o primeiro semestre de 2020. Apesar da amplitude nacional da operação e das menções em diversas instâncias, a exposição do juiz acaba sendo relativamente baixa, influenciada pelo denominador da análise. O gráfico traça a evolução do interesse ao longo do tempo, tanto em relação ao magistrado quanto à operação, enquanto a tabela evidencia as referências feitas pela imprensa. Ao longo do período avaliado, o juiz Marcelo Bretas conquistou cerca de 10% da popularidade atribuída à Operação Lava
Lava Jato. Isso claramente indica que sua atuação na operação contribuiu para aumentar sua própria visibilidade. Em relação ao perfil do juiz, sua ativa presença nas redes sociais e a exposição que promoveu proporcionaram elementos substanciais para traçar seu perfil. Uma reportagem de março de 2019, veiculada pelo portal Terra, destacou Bretas como figura central na Lava Jato, sugerindo, inclusive, um nível maior de exposição midiática do que o observado em relação a Moro. A decisão do juiz em relação ao presidente Temer gerou considerável controvérsia no âmbito jurídico. Diante desses elementos, é plausível categorizar o comportamento do juiz Marcelo Bretas durante o período analisado como condizente com um perfil predominantemente inovador. Caso 6. Sanguessugas e Jefferson Schneider. O caso das sanguessugas envolveu um escândalo político relacionado à corrupção, no qual recursos públicos destinados à compra de ambulâncias eram desviados. A operação resultou na detenção de deputados federais e levou à investigação de 90 parlamentares por uma CPI no Congresso Nacional. O relatório final da CPI recomendou a cassação de 72 parlamentares. Comparativamente às operações Satyagraha e Castelo de Areia, o caso das sanguessugas atraiu maior interesse público. No entanto, a cobertura da imprensa em relação ao magistrado associado a essa operação foi menor em comparação com as outras duas operações. A falta de informações disponíveis sobre o perfil do magistrado limita a capacidade de estimar o interesse público por meio do Google Trends. Isso poderia estar mais relacionado ao perfil do magistrado do que à própria operação. Portanto, de acordo com os critérios desta análise, não se observa que o magistrado tenha adquirido popularidade devido a essa operação. Não existem informações disponíveis sobre possíveis decisões controversas do magistrado no contexto do caso das sanguessugas. Parece que o magistrado não adotou uma postura de ativismo judicial neste caso específico, e mesmo que o tivesse feito, tal comportamento não resultou em aumento de popularidade. Ao avaliar as características do perfil desse magistrado, parece razoável considerar que atributos adaptadores, como precisão, eficiência e conformidade, não geram tanto interesse do público em geral. Esses aspectos podem explicar a menor exposição do magistrado, tanto no contexto deste caso, quanto de forma mais abrangente. Com base nessas considerações, parece seguro classificar esse magistrado mais como um adaptador do que como um inovador, com o foco voltado mais para o que não foi divulgado a respeito dele do que para o que efetivamente foi destacado. Discussão de resultados. Os estudos de caso revelaram que quando um juiz adota uma postura inovadora em sua atuação, tende a ganhar popularidade. Nos casos 2 e 3, foi observado que um mesmo juiz pode escolher diferentes abordagens ao conduzir uma operação, e essa escolha afeta diretamente sua popularidade. O caso 4 também evidenciou que um juiz com abordagem inovadora ganha mais visibilidade na mídia e, consequentemente, maior popularidade em comparação a um juiz com abordagem adaptadora. No caso 1, notou-se como um juiz habilmente usou a imprensa para sustentar a operação que liderava, chegando a influenciar a postura dos tribunais superiores. O caso 5 também confirmou a ligação entre um juiz inovador e uma maior construção de popularidade. Por outro lado, no caso 6, um juiz discreto que não adotou o ativismo judicial não ganhou popularidade, mesmo conduzindo uma operação relevante. Portanto, o estudo reforça as hipóteses de que o ativismo judicial amplifica a popularidade do juiz e que juízes com esse ativismo geralmente possuem perfis inovadores. Contudo, é crucial lembrar que o comportamento dos juízes pode mudar ao longo do tempo devido a variações em suas preferências e no ambiente em que atuam. Portanto, as conclusões apresentadas se aplicam exclusivamente aos casos analisados, já que o estudo possui suas próprias limitações. Conclusão: foi observado que a politização do judiciário ocorre quando os juízes se tornam ativos em causas específicas, como a luta contra a corrupção política. A escolha de se comportar como ativista é influenciada pela intenção do juiz, que é moldada por um perfil inovador, buscando maximizar sua utilidade. Essa busca inclui não apenas a procura por popularidade e prestígio, mas também uma visão positiva do próprio trabalho judicial, representando uma satisfação em executar suas funções de maneira eficaz. Ao entendermos os juízes como agentes racionais que reagem a incentivos e restrições específicas, podemos adentrar mais profundamente no fenômeno da politização do judiciário. Esse entendimento pode ser crucial para reavaliar as regras que estabelecem limites aos juízes, visando preservar a imparcialidade na administração da justiça diante de possíveis influências que possam comprometê-la. Gostou desse vídeo? Deixe sua curtida e se inscreva no canal. Grande abraço!